Colocar list, pra ele poder parar de ficar reclamando. Set model, list model. Pronto, creio que agora ele vai conseguir listar. Vamos ver o que vai acontecer. Product view. Só que aí eu vou ter que cadastrar qualquer coisa, né? Teste. Pronto, tá aí. Era isso que tu tava precisando, Léo? Esse list, eu creio que dê pra gente fazer algumas coisas melhoradas nele, tipo colocar uns padrão de colunazinhos mais certinho, algumas coisas nesse sentido. Certo? Alguém tem alguma dúvida? Manda ver, James. Vai dizendo aí. Bom, James, respondendo sua pergunta. Mercado. Em relação ao mercado, existem ferramentas um pouco mais ágeis do que Swing e do que AWT. Certo? Existe, por exemplo, o GWT do Google, que já traz um monte, uma porrada boa de componente mesmo, de ferramentas de componentes pronto. É, Existem também os outros SWT. Hoje, nos projetos que a gente trabalha no César, a gente usa muito o SWT. Ele tem uma interface mais bonitinha, permite você usar estilos. O Swing também permite, inclusive eu estou organizando uns estilos para a gente usar no última aula, né?
mas o SWT é um pouco mais produtivo do que o Swing, por exemplo, né? O SWT eu geralmente uso apenas código, apenas no braço mesmo, sem usar ferramentas, né, Swing igual essa daqui, né, para desenvolver. A questão é que a gente já está tão prático no ambiente que eu mesmo estava perdido com essa ferramenta. Eu tive que pedir aí auxílio para o Léo, que ele está trabalhando com ela e ele está mais inteirado do assunto. No caso, entrevista, você teria que ter conhecimento de tudo. Não, geralmente, entrevista de trabalho, eu nunca já participei de umas duas ou três. Graças a Deus, em todas elas eu fui contratado, né? Eu nunca me perguntaram sobre qual ferramenta eu sabia, não. Geralmente eles me perguntavam o que eu sabia. Aí eu sempre falava, né, que nunca mencionei sabia desenvolver usando tal ferramenta. Eu sempre dizia que conhecia a linguagem, né? Eu conheço Java, conheço SQL, nesse padrão. Nunca precisei falar que sabia mexer com uma ferramenta. Nem sempre as empresas utilizam a mesma ferramenta para trabalhar. Por exemplo, o César, em alguns projetos, utiliza NetBeans, em outros projetos usa Eclipse, em outros usa Visual Studio. Cada projeto depende da sua necessidade. Eu nunca desenvolvi com Visual Studio e agora estou tendo que desenvolver com Visual Studio lá no César, né? Isso aí é uma questão de adaptabilidade, né? Geralmente as empresas te oferecem o tempo de aprendizado para você ter o conhecimento da nova ferramenta, né? E o que ela espera de você é que você, como profissional, tenha a capacidade de adquirir o conhecimento rápido sem impactar no projeto em questão. Em questão de mercado, se você disser que sabe desenvolver com plugin visual, ou que você sabe fazer na mão mesmo, não vai mudar muito não o seu currículo. Gosto dos dizer que conhece a linguagem e o framework, por exemplo. Eu já desenvolvi com Swing. O cara vai saber que você conhece a codificação de Swing. Não importa se é visual, se não é. Não vai muito mudar sua chance, não. Mais alguma dúvida? Padrão, existem como posso dizer, padrões com relação à arquitetura de pacotes, né? Existem os modelos, os VOs, né? Existe Pojo, DTO, PO. Esse tipo de estrutura geralmente varia, né? Esse modelo aí, por exemplo, que a gente está usando, né? A gente poderia encapsular o pacote DAO e o pacote controller em um único pacote, certo? E a gente teria o padrão de projeto MVC, Model View Controller, né? Esse que eu estou utilizando é o MVC, que muito se assemelha com o DTO. Só eu para mudar para o DTO aqui era simples. Bastaria eu criar um pool de conexão, certo? Um Pojo, e tudo passando por um gateway, né? Aí eu ia ter que implementar um outro padrão de projeto chamado Facade, né? Onde uma única classe recebe todas as requisições de banco de dados e ela resolve para tudo.
Tá. Manda outra pergunta aí, James. Veja, se você tentar instalar o Workbench na sua máquina, se você tentar instalar o MySQL Workbench na sua máquina, ele só vai dizer que o seu MySQL já está instalado. O Workbench é uma suíte de pacotes, não é só o MySQL. MySQL Front é igual ao Workbench, pô. Não precisa você instalar o Workbench. O Workbench é mais novo no caso, né? Você pode remover tudo e instalar o Workbench, ou pode só instalar o Workbench e ele vai instalar por cima. Não existe mais o MySQL Front, não. Já parou de se trabalhar no projeto. Ele migrou para o Workbench. Pois bem, desinstale ele e instale o Workbench. Léo, para tu que tá rodando aí, que não participou desse assunto aí no começo, a gente mencionou sobre ferramentas para manipular banco de dados. Né? A gente estava falando dessa ferramenta aqui, ó, o Workbench. Né? Inclusive, se eu fizer um refresh aqui, ó, ele vai pegar o meu banco de dados app03 aqui. Aqui, ó, eu vou fechar essa aba aqui. Aqui, a gente tem tudo aqui, ó, por exemplo, a conexão que eu criei, que é o decria, né? Se eu conectar duas vezes, clicar duas vezes, ele vai fazer a conexão, vai me mostrar aqui. Aqui eu posso manipular qualquer coisa. Por exemplo, na nossa aula de hoje a gente aprendeu a usar criou o banco de dados app03, certo? E aqui a gente tem as nossas tabelas produto, que na tabela produto temos as colunas, né? Tem ID, nome, valor. Eu poderia, por exemplo, vir aqui editar a tabela, certo? Posso fazer o que eu quiser aqui no caso, né? A ferramenta me permite. Posso criar coluna nela. Esse deletar linha, no caso é deletar registro, deletar tuplas. Porque a tabela ela tem colunas, certo? Mas ela só vai ter linha se você inserir. Concorda? Então você só vai poder deletar registros. Aí a gente tem aqui, ó, um exemplo bem básico aí do que a gente tem, pronto, né? Aqui dá para brincar um pouquinho. Guarda os dados aí, fica tudo certinho. Certo? Mais alguma dúvida? Alguma dúvida aí, Jonas? Vou ver se consigo postar os vídeos hoje ainda. E o código também.